Meus amados, estamos caminhando para o final do primeiro trimestre, quando nós estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Pastor Lenaldo Renovato, comentarista desse primeiro trimestre, pastor presidente Parnamirim, Rio Grande do Norte. E quando nós temos estudado aqui sobre pentecostalismo, o avivamento, e hoje o avivamento pentecostal no Brasil. Existe uma corrente teológica que o batismo com o Espírito Santo ele cessou no ano centenário, quando fechou o cânon. Mas nós, olhando para a palavra de Deus, não vemos respaldo para isso. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. O que diz a Bíblia? Atos 2, 39 diz o quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tantos quantos nosso Deus chamar. Então, ela continua. O batismo com o Espírito Santo continua nos nossos dias. Nós vimos que ali o dia de Pentecoste, ele continua até nos nossos dias. E continuará assim até o arrebatamento da igreja. Temos essa promessa da parte do Senhor. Observamos que no dia de Pentecoste foi que consideramos a inauguração da igreja. O Senhor reuniu aquele povo, era uma festa judaica, e ele aproveitou aquele momento, aquela multidão, para a descida do Espírito Santo, Consolador prometido assim por Jesus. E ele veio. Houve batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Depois, vimos ali em Samaria, no dia de Filipe, pregando em Samaria. Pedro e João foram ali, e pela imposição das mãos dele, foram batizados ali com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Depois nós vemos Paulo, quando o Senhor mandou Ananias ir ter com ele lá em Damasco, orar por ele, e ele foi batizado também com o Espírito Santo. Tempo depois, nós vimos Pedro na casa de Cornélio, e Pedro ainda receoso ainda, como judeu, sem querer misturar com os gentios, e o Senhor deu-lhe a entender que ele não faz acepção de pessoa, e ali antes de Pedro concluir a mensagem, vemos ali o Senhor derramado o Espírito Santo na casa de Cornélio, todos foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E 26 anos depois, foi aqui esse Paulo agora já na sua segunda viagem missionária. Ele chega ali em Éfeso e encontra agora esses discípulos, denominado discípulo de João Batista, que quando Paulo interrogou eles, nós vimos aqui, eles disseram que não conhecia, nunca ouviu falar nem do Espírito Santo. Se a gente analisar pelo contexto dos nossos dias, fica difícil de entender. Mas se olhar para o contexto daqueles dias, quando a comunicação não era tão fácil como hoje, a comunicação era demorável. Então, esses 26 anos, estes discípulos estavam desinformados. Estava ali e não conhecia ainda.
Quando Paulo interroga, ele disse: olha, não conhecemos. Em quem você foi batizado? Não, só no batismo de João. O batismo de João era do arrependimento. Era alguém crer no futuro Messias. Era alguém crer no futuro Salvador. Esse era o batismo de João. Porque dizem batismo de Jesus e o batismo de João. O batismo de João era para o arrependimento. O batismo de Jesus era para demonstrar que ele tinha se arrependido e queria confessar publicamente que é o batismo em água. Por isso há essa diferença. Não é quem foi batizado no nome de Jesus, chama-se batismo de Jesus para diferenciar do batismo de João Batista. Ali não houve um rebatismo, porque a Bíblia diz um só batismo. Só que o batismo de João não era um batismo demonstrando que havia morrido para o mundo. Era igual ao de Jesus, sim. Então por isso que eles foram batizados nas águas e foram depois batizados e revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós pegamos duas aplicações desse texto, desses discípulos. Primeiro, alguém entende assim, não, ele estava, aqueles tempos, aplicando a pessoa que às vezes ela aceitou Jesus e ficou acomodada. Ele não cresceu, ele estagnou. Ele estava 26 anos, digamos assim, estagnado. Adiante de uma promessa e ali tranquilo. Isso é uma aplicação. A segunda é que mesmo passou 26 anos, mas eles continuavam crendo naquilo que eles haviam aprendido. Passou o tempo, mas continuava o mesmo. Não desviou, não afastou, continuava firmes. Aí a pessoa, aí ele pega qual das duas e ele está vivendo, né? Bom que se esteja vivendo o crescimento, né? Importante na nossa vida, ela é o crescimento, crescer na graça e no conhecimento. Observe que esses homens estavam tão desinformados que olha a mudança na vida deles. Quando Paulo diz assim, aqui no versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, batismo nas águas. Impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então eles receberam ali o batismo e receberam o dom de profecia. Receberam. Volto a frisar que eu falei aqui no início das primeiras aulas dessa lição, que nem todo mundo, ao ser batizado com o Espírito Santo, recebe o dom de línguas. Ali, tem pessoas que ele só falam em língua só naquele dia, quando ele recebeu o batismo. Ele não recebeu o dom de língua. Aí fica, às vezes, certos pregadores instigando, fala, normalmente tu tá enferrujado, tu nunca, ele não recebeu o dom. Ele só foi a manifestação naquele dia, a evidência que o Senhor deixou para confirmar o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Então, não vamos pegar e dizer que a pessoa forçar, não. E a pessoa sai triste. Então, o que está acontecendo comigo? O Senhor não concedeu-lhe os dons. Pastor, o que eu faço? Busque os dons que o Senhor dá. Os dons estão à disposição da igreja. E aí a mudança que houve na vida desses homens. Por que o comentador pegou essa história desses ali, aqueles 12, que eram uns 12, para dar continuidade do avivamento no Brasil? Jazinho, nós vamos responder isso aí, tá? Introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável, irreversível em termos de liturgia. Proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vimos, vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade destes servos, Deus
iniciou o maior avivamento espiritual em terra brasileira. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então, observe que havia um povo já aqui no Brasil, crente. Havia um povo já aqui no Brasil que tinha chegado antes e crente. Eles eram dessas igrejas reformadas. Havia já no Brasil metodistas, já havia os presbiteriano, havia a igreja cristã, evangélica, já está, igreja batista, tudinho esses eram da reforma. E eram crentes, sim. Nós não podemos misturar, dizer que os que não são pentecostais não são salvos. De forma alguma, uma heresia dessa, né? Já havia essas igrejas. Só que eles estavam igual aqueles discípulos que estavam lá em Éfeso. Tranquilos, liturgia ali, ó, bem batinho. Ninguém glorifica alto, ninguém precisa falar em línguas, ninguém precisa dar ênfase ao Espírito Santo. Aqui é desse jeito, dessa maneira, ali o povo todo amordaçado. A liturgia do culto é essa. Se alguém desse um glória, olha para trás, quem foi que glorificou? Então, a igreja monótona. Mas estava lá, a igreja. Estava havendo conversão? Não. Só os que vieram para eles cuidar. Estavam cuidando deles. Que muitos imigrantes foram vir para o Brasil. E isso as igrejas mandavam alguém abrir um trabalho para cuidar desses irmãos que vinham. Mas não estava tendo aquela conversão. Estava tendo a igreja. Então se encontrava dessa maneira. E aqui agora sim, nós vamos entrar agora na lição, no primeiro ponto, para nós não perdermos tempo aqui na introdução. Diz assim: o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes, entre os salvos, em Atos 19, há uma pergunta do apóstolo Paulo para o discípulo de Éfeso. Aquilo que nós falamos, recebeste já o Espírito Santo quando crente? Foi com eles essa pergunta. Ela pode ser diversificada. Ela pode ser essa e pode ser essa aqui também. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Ou recebeste já o Espírito Santo depois que creste? Duas lições nós aprendemos aqui. Primeiro, que o Espírito Santo é para crente. Só recebe o Espírito Santo quem é crente. Tem a bênção da salvação, que é a principal bênção, e tem essa bênção que é o batismo com o Espírito Santo. Porque quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. É por isso que eu falei agora há pouco que seria uma heresia dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo ou quem não dá ênfase ao Espírito Santo, ele não é crente. Porque quando se aceita Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra, você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Agora, o revestimento de poder é eu estar vestindo essa camisa e colocar mais outra por cima, para você entender o que é revestimento. Esse não vai da busca. Daqueles que buscam com um propósito. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Não, quer ser batizado com ele. Paulo tinha um propósito com aquele jovem. Deus tinha falado para ele, com aqueles discípulos. Porque ele tinha uma missão para eles fazer. Deus não vai batizar ninguém por batizar. Ele batiza com propósito. Então, o batismo do Espírito Santo é para crente. Quer você aceitou Jesus? Quer você vá buscar o batismo com o Espírito Santo. E observamos, só quero tirar bem com uma dúvida, que muitas vezes alguém pode ter. Pastor, o batismo com o Espírito Santo está com imposição de mãos? Pegar na cabeça dele, dar aquela sacolejada, para ele receber o batismo do Espírito Santo? Não. O poder do Espírito Santo, ele não se limita a estender minha mão. Ele não está limitado, nenhum de nós,
Estender a mão significa poder e autoridade. Mas não é por isso que vai deixar de alguém ser batizado com o Espírito Santo. Eu vi em 86, 86 ficou tempo, lá em Guaraí, Napoleão Falcão pregando. Eu não era crente, mas eu estava lá. E eu via lá o pessoal na galeria lá do tênis clube. E ele só estendia a mão assim, recebeu o batismo do Espírito Santo. De longe, foi para ser batizado. Nem toco, dava assim uma distância quase uns 30 metros. E só dizia, recebe o batismo do Espírito Santo. O pessoal lá sendo batizado. Aí a irmã foi batizada nesse dia. E eu vendo aquele mover do Espírito Santo lá, eu fiquei meio admirado, não era crente. Eu digo, que tanta autoridade tem esse homem? Estava cheio, não foi preciso colocar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, não foi preciso ninguém botar a mão na minha cabeça. Eu estava lá em pé, no meio da multidão, e fui batizado. Então hoje, irmão, estão querendo forçar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo não é forçado. Paulo não tem que virar um reteté para ele batizar esses discípulos lá, não. Que teve um lá, que tal. Não teve nada disso. Paulo ministrou a palavra, eles creram na palavra, foram batizados nas águas e receberam o batismo com o Espírito Santo. Porque hoje estão até chega perto do ouvido, fala em língua, fala em língua. Que é isso, meu amigo? Eu fico olhando aquilo ali. Eu digo, onde foi que aprenderam isso? Deve ser dessas igrejas neopentecostais, que vem com essa arrumação. Tem pessoas, quantas pessoas não foi batizado dentro de ônibus, né? Se eu quero ser batizado socialmente, não quero ter aquele barulho, eu não quero aquele auê, e o Senhor pega ele dentro do ônibus e batiza. Eu conheci um. Então, ali não precisa de interferência humana. Basta um coração contrito, receptivo, com sede, com desejo de receber, ele vai receber. E buscar e mergulhar no rio do Espírito. Aí ele vai ser batizado com o Espírito Santo. As modalidades é a mesma pergunta e revela o fato. De acordo com o contexto de Atos 19, os discípulos de Éfeso foram batizados primeiro nas águas, né, em nome de Jesus. Isto já porque já tinha fé salvífica, do arrependimento que João tinha pregado para eles. Ele já tinha essa sede de encontrar o Salvador e receberam o batismo com imposição. Isso era um método usado. Pastor, o método do Antigo Testamento, da igreja primitiva, tudo que aconteceu era doutrina? Não. Nem tudo que aconteceu na igreja primitiva era doutrina. Senão, a cura da sombra de Pedro era uma doutrina. E ali não foi uma doutrina, foi um momento. Foi um momento que a igreja vivenciou. Deus não se limita a fato, ou seja, estratégia, isso, não. Sempre Deus tem uma estratégia diferente, uma modalidade, nunca o avivamento é o mesmo que aconteceu lá na igreja primitiva, o que acontece no nosso dia. Sabemos que o agente é o mesmo, que é o Espírito Santo. Esse é o mesmo. A plenitude do Espírito, segundo subponto aí. Há duas experiências distintas do livro de Atos do Apóstolo. Primeiro, a experiência da salvação. E a segunda, o batismo com o Espírito Santo, aquele que eu falei. Isso não quer dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem for o primeiro descer as águas. Primeiro ele precisa ser crente, para ele receber o batismo com o Espírito Santo. Senão, a história da casa de Cornélio ia deixar a gente confuso, né? Porque lá foi o batismo com o Espírito Santo primeiro, para depois ser o batismo nas águas. Os discípulos foram batizados em água, depois receberam o Espírito Santo. E nós sabemos que ele é distinto de um do outro. Todos são bênçãos, mas são distintos um do outro. Mas todos são identificados. Batismo na água, publicamente a pessoa está sendo vista ali que está descendo as águas, testemunhando. E o segundo, qual que é a demonstração? O falar em línguas. O falar em línguas é evidência do que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então os dois têm têm a demonstração física.
E aqui o terceiro ponto vem o chamados por Deus, não pelos homens, mas chamados por Deus. E esse aqui continua valendo para os nossos dias, amados. Chamados por Deus. E algo, como diz assim, algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Vamos saber quem que é estes homens? Fiz algumas observações aqui. Estes dois homens nasceram na Suécia. O Daniel Berg, ele nasceu dia 19 de abril de 1884, na pequena cidade da Suécia chamada Vargön. Ele era filho de pais que eram crentes batistas. Ele, aos 15 anos, desceu as águas batismais. E aos 18 anos, ele foi para os Estados Unidos. Ele tinha um amigo chamado, aqueles amigos de infância, Levi Petrus. Era um amigo dele de infância. E ele, aos 18 anos, naquela febre que estava nos Estados Unidos, de muito emprego, a Suécia passando, toda a Europa naquele tempo estava passando um momento difícil, ele foi em busca de emprego. E ele, no dia 25 de março de 1902, ele chegou na cidade de Boston, Estados Unidos. E lá ele ficou 7 anos naquela cidade. 7 anos ele retornou à sua cidade para ver seus pais. Ele não conhecia Gunnar Wingre. E quando ele chegou lá, aquele amigo dele de infância, Levi Petrus, tinha sido batizado com o Espírito Santo. E ele foi ministrar, conversar com ele. Ele interessou. O Daniel Berg interessou pelo batismo do Espírito Santo. Só que ele vinha de uma igreja tradicional, a igreja batista. E quando ele desejou, ele foi buscar. Depois de 7 anos, imediatamente, ele retornou para os Estados Unidos. Ele só foi lá ver os pais dele. E naquela viagem, ele foi buscando o batismo com o Espírito Santo. Ao chegar, ainda na embarcação, nos Estados Unidos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi revestido de poder. E quando ele chegou agora na cidade de Chicago, ele trabalhando, ele sendo batizado, ele foi para uma conferência lá numa igreja batista, já agora renovada, né? Porque ele ficava na igreja batista dessa tradicional. E teve uma igreja lá que ela se tornou uma igreja de celeiro, de missionários. E ele foi frequentar essa igreja. Já o Adolfo Gunnar Wingre, ele era mais velho um pouco do que o outro, todo de 4 anos, porque ele era de 1879. Ele era dia 8 de agosto de 1879 que ele nasceu. Também morando na Suécia, mas um pouco distante da cidade que era de Daniel Berg. Ele nasceu no berço evangélico, Igreja Batista, sueca, e logo na infância dele, pouco tempo, ele já estava liderando a escola bíblica dominical. E quando, aos 19 anos, ele mudou para, já há cerca dos 20 anos, ele mudou para os Estados Unidos também. E lá, quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele foi trabalhando e já auxiliando na obra. Ele teve um desejo de fazer um curso teológico por 4 anos. Foi quando ele terminou em maio de 1909. Ele também não era batizado com o Espírito Santo. E ele foi para uma conferência de uma igreja e lá ele encontrou com Daniel Berg. Os dois se encontraram nesse lugar. E ambos estavam batizados com o Espírito Santo. E desse encontro, dali eles não chegaram a ir
que alguém disse, olha, eles estiveram lá no movimento da Rua Azuis. Não, eles não estiveram lá no movimento. Eles foram fruto desse movimento, o avivamento que teve nos Estados Unidos. Nenhuma história comprova de que eles estiveram lá. Agora ele foi discípulo de quem esteve lá. Aí eles vieram, ele foi expulso dessa igreja batista sueca. Aí ele foi para a igreja em South Bend, né, Estados Unidos. Lá essa igreja que pregava, ensinava avivamento. Ele foi congregar lá. Quando ele foi pastorear lá nesse lugar, que já foi pastorear, Daniel teve uma revelação de Deus, Deus mandando ele ir para lá para auxiliar ele. E ele, chegando lá, ele auxiliando Gunaving, tinha um irmão que congregava com o Gunaving, chamado Adolfo. E Deus usou ele para dizer para eles que ele ia ser missionário para Gunaving, no Pará. Aí onde é que fica o Pará? Aí foram para uma biblioteca e lá olharam no mapa, acharam Pará no Brasil. Porque antes, Gunaving ia ser mandado para a obra missionária na Índia. Estava noivo, ia ser mandado para a obra lá. Só que ele não sentiu de Deus. E condição fora ao Senhor, o Senhor não colocou no coração dele. A noiva terminou o noivado com ele. E disse, mas eu não vou, seja feita a vontade do Senhor. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E quando esse mesmo irmão, Adolfo, revelou que ele ia para o Pará e deu o sobrenome de que seria a esposa dele. Disse, ó, você vai casar com a mulher com esse sobrenome. Olha o que Deus faz. Aí os dois, Daniel e o Gunnar, foram ter com esse irmão, fazer uma visita a ele, irmão Adolfo. Quando eles chegam lá, ele disse, olha, vocês vão viajar dia 5 de novembro de 1910. Dia 5 vocês vão viajar. E daí eles tinham naquele tempo $90, que é o dinheiro que eles tinham, para vir para o Brasil. Aí eles foram para um trabalho lá, visitar um pastor. Quando chegou o Senhor, dá os $90 de oferta. Aí ele pegou, deu os $90 de oferta. Mas é fé. Fazer a obra do Senhor é por fé. E esse agora, como é que nós vamos viajar? Dia 5 estava perto. Aí eles foram lá ver se tinha passagem. Naquele tempo não tinha avião não, era embarcação. Tinha algum barco vindo para o Brasil. Foram ver, não tinha nenhum. Mas só, quando passou uns dias, eles foram comunicados de que havia uma embarcação realmente, dia 5, chamado Clemente. Essa embarcação chamada Clemente, que ia sair dia 5 para o Brasil. Aí eles, quando anunciaram que eles vinham para a obra missionária, a igreja, do pastor presidente dele lá, não deu uma moral para ele não, disse, nós vamos lhe ajudar, não. Mas os irmãos ficou sabendo da despedida dele, começaram a abençoar. E eles foram sair de onde ele estava para chegar para ele vir embarcar, para ele sair de Nova York. Eles passaram com o Bernardo Johnson. Quem ouviu falar do pastor Bernardo Johnson? Bernardo Johnson era pastor. Depois ele veio para o Brasil, implantou o instituto. Eu conheço a história dele. Eu vi ele mais por televisão, pessoalmente nunca vi. Até quando ele chegou a ver, né? Eles estiveram lá visitando ele. Aí o que o Bernardo Johnson não tirou oferta para ajudar ele? Só disse assim, se alguém, os irmãos ficam à vontade para abençoar os irmãos que vão fazer a obra missionária. Quando terminou ali o culto, todo mundo que ia cumprimentar, entregava uns $, na mão dele. Quando ele saiu dali, é igual aquele irmão que recebe uma oferta, ele quer caçar um lugarzinho escondido para ele dar uma olhada. E quanto foi que eu recebi de oferta, né? Eles já ficaram procurando um lugar para eles ver quanto é que eles tinham recebido de oferta. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele foi ser missionário na Baixada da Amazônia,
aqui dentro da Amazônia, aqui, e lá andava de barco. Aí um dia uma irmã, num culto, todo mundo chegava de barco. Ele pescava dentro de casa dele, pastor Moisés. Ele disse que um dia uma irmã mandou, pastor, vai lá em casa, eu tenho uma bênção para o senhor. E ele chamou o irmão e foram remando, subindo de rio acima, até que chegar na casa da irmã. Aí chegou na casa da irmã, que ele a irmã pegou assim um envelopezinho, colocou no bolso dele. Um envelopezinho, entregou. E ele foi embora, esse rapaz todinho para me ver quanto é que tem nesse envelope. Aí ele, viajando, olhava, o pessoal estava lá cenando. Até ele achar uma curva do rio, ele meteu. Quando ele achou uma curva no rio, que ele abriu, era 2 quissuquezinhos aqui de 1 litro, né? Era 2 quissuques daquele de 1 litro. Então, eles, quando foram, 4 vezes mais o dinheiro que eles tinham para comprar passagens. Por isso que é bom investir na obra missionária. Eu estava no ano de 2009, nós estávamos numa conferência missionária em Redenção, e eu tinha que, no outro dia, na segunda-feira, vir prestar serviço em Marabá. Eu estava com R$60, que era o dinheiro de abastecer o carro, porque tem gasolina, dava para você abastecer com 60 em Redenção, chegar em Marabá, né? Aí lá de manhã na oferta, o senhor disse, ó, abençoa a obra missionária. Só fui meter a mão no bolso, está aqui os 60. Amanhã, se der para mim ir para Marabá, eu vou, se não der, não tem problema não. Quando foi no outro dia, do domingo, às 18 horas, chegou um irmão lá em casa. Eu pastoreava lá e disse, ó, pastor, eu vim aqui trazer uma bênção para o senhor. 4 vezes mais do que eu tinha para abastecer o carro. Então, oferta missionária é investimento no reino de Deus. E eles vieram. Dia 5, eles embarcaram para vir para o Brasil. Embarcaram na 3ª classe. Não pegaram a 1ª classe da embarcação. Por quê? Economizar alguns dólares, porque não sabia como seria aqui no Brasil. E quando eles pegaram, vinham passando algumas necessidades, a comida de quem está na 1ª classe não é de quem está na 3ª. Quem já veio de embarcação sabe disso. E eles vieram, e pregando o evangelho, uma pessoa aceitou a Jesus. Eu me lembro quando eu assumi a 27 em 2001, eu sem querer pastorear, não queria envolver com a obra, queria ajudar a obra, mas assumi não. Eu disse, Senhor, se tu estiver comigo neste negócio, ser pastor de igreja, salva no domingo pelo menos uma alma, para mim ter essa confiança de que o Senhor está comigo. Aí minha fé só foi uma mesmo. Então eles confirmaram do que eles estavam vindo para o Brasil. E chega no Brasil, eles chegaram ali em Belém, desceram da embarcação, e ali tinha um irmão, uma igreja metodista, que ele também era da Suécia. Só que ele falou, vocês estão na igreja batista, eles estão na igreja batista, tem aqui a igreja batista. E ele foi lá, levaram até o pastor eles foram morar no porão. Agora, diferença, quem sai dos Estados Unidos, eles foram criados na Suécia, lugar frio. Os Estados Unidos também, lugar que ele estava na região. Para chegar no Parazão, em Belém, que olha, que é de lá, conhece Belém. Lugar quente, Belém. Se não chovesse todo dia 4 horas da tarde, que seria de Belém, né? Agora, 4 horas da tarde é sagrada a chuva ali em Belém. Ele morar ainda no porão mais quente ainda. E eles ficaram. O que eles fizeram? Daniel foi trabalhar para pagar o estudo de Gunaving para aprender o português. Isso demorou 6 meses. O que Guna aprendia durante o dia, passava para o Daniel à noite. Então o Daniel, porque ele trabalhava com fundição, foi logo arrumar um emprego. Ele tinha especializado nesse aí. Aí ele trabalhava durante o dia, quando era noite ia ensinar o Gunaving ia ensinar a Daniel. E isso demorou 6 meses. Com 6 meses eles começaram a pregar. Quando eles começaram a pregar sobre o avivamento, começou ali os irmãos ficar assim com as orelhas em pé, observando que negócio é esse.
Que inovação é essa? E eles começaram. A irmã Celina Albuquerque deu crédito na mensagem do menino. Porque um chegou com 30 e poucos anos, 31 anos, outro com 26. Um 30 anos, outro 26. Jovem, solteiro, todos os dois solteiros. Mas a irmã deu. O que ela fez, irmã Celina? Ela foi para casa orar. Não tem coisa melhor no mundo que você tirar dúvida buscando a Deus em oração. A melhor resposta que vem. E ela, nessa oração dela, saber se aquilo era de Deus ou não, 1h da manhã. 1h da manhã, ela foi batizada com o Espírito Santo. E naquele mesmo dia, a irmã Nazaré também foi batizada com o Espírito Santo. Ah, meu amigo, essa notícia ela espalhou. Dentro de Belém não tinha uma população que tem hoje. Eu não pesquisei qual que era a população de Belém naquele ano. Eu esqueci desse detalhe. Mas era pequeno, não era tão grande. E ele começou o povo. E ele estava lá um dia, um pastor ainda seminarista, recém-formado na Igreja Batista, Frei se levantou lá um dia e disse: quem é contra essa mensagem desse menino aí, dessa inovação? Aí levantaram a turma lá, que era contra. A igreja ficou um pouco dividida. Depois, todos esses que foram batizados já estão um número de 13. Todos os 13 pessoas foram expulsas da Igreja Batista. Porque estavam pregando dando ênfase ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a igreja não aceitaram. O que aconteceu? No dia 13 de junho, foi essa data que eles foram expulsos. 13 de junho de 1910. Quando foi no dia 18 de junho de 1911, isso eu estou falando agora, 1911. Estou falando, foi dia 13 de 11 de 1911 que ele foi expulso. 13 de junho de 1911 foram expulsos da igreja. E no dia 18 do 6 de 1911, começou a igreja, a missão da fé apostólica na casa da irmã Celina Albuquerque. Na casa da irmã Celina Albuquerque começou a Assembleia de Deus, que somente, parece, se não me engano, dia 11 de janeiro de 1918, se tornou a Assembleia de Deus. Então, mas antes, porque ele trouxe esse nome de lá. A igreja, que foi a mesma igreja de William Joseph Seymour, lá em Los Angeles, na Rua Azusa, 312, que ele começou esse ministério da igreja, a missão da fé apostólica. E eles trouxeram esse mesmo nome para o Brasil. Somente dia 11 de janeiro de 1918 foi que mudou para a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, ela teve início, que nós consideramos, no dia 18 de junho de 1911. Foi o dia da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Depois só mudou a denominação, mas o sentido da inauguração foi naquele dia, com aquelas 13 pessoas que foram expulsas, e agora mais Daniel e Gunavig. Dali se tornou o gigante que é hoje a Assembleia de Deus no Brasil. Então, só um pequeno relato da vida desses homens. Nós sabemos que Daniel Berg, ele morreu cedo, ele morreu aos 54 anos, de um câncer aliás, Gunavig morreu aos 54 anos, de um câncer no estômago. E quando o Daniel, ele morreu já lá na Suécia, ele deixou filhos, deixou a missionária Frida Vring, que foi esposa dele, casou no ano de 1917, casou com ela. Depois que ele no Brasil foi lá e casou, ele cumpriu o que estava na profecia, o sobrenome dela. E daí, quando ele estava perto de morrer, dia 27, se não me engano, não lembro do ano, mas foi de 1963, não, 1934, foi o ano, se não me engano, que ele morreu. Ele morreu lendo
Salmo 84, os 4 primeiros versículos. No dia 27 ele leu isso, quando foi dia 29 ele faleceu, foi isso. Ele leu os 4 versículos. Depois, irmão, para ler em casa, observar, foi a leitura dele. E deixando um legado. Morreu novo. Já o Daniel viveu mais. Daniel viveu 79 anos. E ele morreu também na Suécia. Ele veio casar também, tempo depois, com da mesma natural do mesmo país. Voltando aqui, só para a gente dizer quem eram esses homens, voltamos aqui para a lição agora. Então, esses homens chegaram ao Brasil e começou a ler a Assembleia de Deus no Brasil. Segundo ponto, nascimento de um novo movimento. A pregação e o avivamento pentecostal, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, aquilo que eu falei agora há pouco, causando incômodo e preocupação. Causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores da igreja histórica, como eu já falei aqui no relato. Houve uma rejeição, porque estavam naquela liturgia monótona. Bom, um culto ele não pode ser amordaçado. Um culto, o Espírito Santo tem que ter liberdade. Você vai distribuindo oportunidade direcionado pelo Senhor. Chama fulano, oportunidade. Eu venho de uma escola que o pastor ele não avisava quem ia pregar. Estudo sim, ele avisava. Mas pregação não. Pregação, ele chegava, olhava assim e disse, quem fulano vai pregar? Aquilo que Deus tocava no coração dele. Ah, pastor, o pastor colocou você numa situação difícil. Não, nós temos uma obrigação de todo dia nós estudar a Bíblia. Nós temos uma obrigação de todo dia ter alguma coisa, um conteúdo para ministrar. Eu não posso ministrar, preparar um estudo só se eu for pregar. Só se eu for ministrar. Todos os dias você tem que ter opção. Eu passei 7 meses, de janeiro a julho, em Marabá. Você tem uma oportunidade para fazer uma oração final, que é algo importante. Mas todo culto eu estava com uma mensagem. Todo culto eu tinha um esboço. Quando eu chegava, eu colocava dentro de um caderno. Quando no outro domingo eu estava lá. Na quarta-feira eu estava lá no culto com a mensagem no gatilho. Nunca me pegou eu despreparado. E nunca usei num público da igreja para dizer assim, o pastor me pegou de surpresa. Que é isso? O obreiro nunca pode falar isso. O obreiro nunca pode dizer que o pastor pegou ele de surpresa. Ele precisa estar preparado. Amém? Então, o Espírito Santo tem que ter liberdade no culto. É bom você ter um cronograma? É. Não é ruim, não é errado, não. Pastor, eu trabalho com cronograma. Tudo bem. Você sabe hoje o limite de tempo que tem cada hino. É bom você ter um cronograma, senão você se perde. Mas você não pode limitar o Espírito Santo. A Assembleia de Deus, por exemplo, a gente ouve dizer que a Assembleia de Deus privilegiava muito a experiência. Né? Não tinha muita doutrina, não tinha muito ensino. Aí a Assembleia de Deus, ela valorizou isso aí. A gente vem para cá, a gente vê tudo isso, né? Valorizar. Mas acredito que tem que ter sempre um equilíbrio, né? Porque a experiência, ela faz parte. E essa experiência não parte do Espírito Santo, né? As experiências que nós temos, as curas, né? Isso. A manifestação dos dons são pautados na palavra, né? Então, assim, esse equilíbrio é muito saudável, né? O equilíbrio de poder ter a palavra, poder ter um ensino, uma igreja baseada na palavra, né? E ao mesmo tempo ter a experiência. Porque senão você não forma discípulos. Você não prepara discípulos. Que você for deixar de ser, se você não continuar nesse ciclo da experiência com a força, a igreja ela vai entrar numa decadência. Se você não tiver essa continuidade de preparar discípulos. E a valorização, porque eu não sei ainda mais, porque a Assembleia de Deus já se mitificou muito, mas vamos pegar a nossa, Assembleia de Deus, CA7, PAMT, que ela é de valorizar o obreiro. Nossa igreja mãe, missão que nós conhecemos, que
obreiro, ela não tem aquela questão da valorização tanto do obreiro. Motivar o obreiro, não. Se ele não for separado para ir para campo, ele não é consagrado. Se ele for consagrado, se ele for para ser utilizado, que ele é consagrado. E nós sabemos que a nossa Assembleia de Deus, ela valoriza muito, está sempre nessa dinâmica de novos obreiros. A experiência não pode faltar, mas também tem que ter a força. E a força essa é bíblica. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. O jovem tem a força, né? O mais novo tem a experiência e o jovem tem a força. Então tem que haver essa mesclagem. O jovem nunca pode passar na frente dos anciãos devido à experiência. Ele está sempre aprendendo com ele, para que também venha crescendo. É por isso que, completando 112 anos agora, em junho, agora completa a Assembleia de Deus no Brasil, né? 112 anos. Dentro desse equilíbrio. Amado, quando a obra começou a crescer, ela incomodou o inferno. Que veio aqui o crescimento, vem a perseguição. Se você não quer ter uma igreja, ter problema na igreja, pastor, eu não quero problema na igreja, então ela não cresce. Se ela não crescer, não vai ter problema não. Agora, se crescer, aparece o problema. Eu falei aqui que a igreja primitiva, uma igreja que teve problema. Que a pessoa pega aquele auge, os irmãos viviam em comunhão, os irmãos viviam no partir do pão, viviam em oração, coisa boa, né? Mas esquece dos problemas. E os problemas que aconteceu foi o quê? Foi as irmãs murmurando. Começou uma murmuração na igreja. Estão cuidando mais de fulano que de nós. Eu ministrei aqui sobre isso. Estão cuidando mais de fulano. Começou o problema. Então começou a crescer e incomodou o inferno. Aí veio o levante. E o levante de quê? Essas pessoas que serviam a Deus. Não era outro lado de fora, não era do inimigo não. De outro lado que não é crente não, era a própria pessoa dizer que se dizia crente. Começou a perseguir. Por quê? Por causa da modalidade que eles estavam pregando. E aí vem a acusação. Aí cumprindo aqui o que disse Jesus. Lá em Mateus 5:10, né? Que por causa do nome deles seriam perseguidos, né? Injuriados. Mas seriam bem-aventurados. E ele começou a perseguição de todas as maneiras. O comentador, pastor Elenaldo Renovato, ele fala aqui da expansão. No ano de 2011, nós tivemos uma lição do centenário da Assembleia de Deus no Brasil. E a lição 10, quem tiver essa lição, chegar em casa você pode olhar nela, a lição 10, está lá um mapa de como o evangelho se expandiu no Brasil. Depois do Pará, o primeiro estado que foi alcançado foi o Ceará. O Ceará começou no Nordeste, todo o Nordeste, depois que foi para o Sudeste e por último no Sul. Então eles começaram a trabalhar em Jerusalém, no Pará. Foram ali para a região de Bragança, que foi a primeira cidade depois de Belém que foi implantado o trabalho, foi Bragança. Conhece Bragança lá, não conhece? Mosqueiro também, Mosqueiro foi a segunda. E aí eles foram trabalhando aqui nos rincões do Pará, anunciando o evangelho e sofrendo ameaças, sofrendo perseguição, de tal maneira que em batismo, o comentador diz aqui, queriam por tudo tirar a vida de Gunavim. A irmã Celina Albuquerque não chegou a defender dessa fatalidade. Agora os milagres aconteceram. Aí a pergunta, pastor, os milagres cessaram? Não. Os milagres ele continuam no nosso dia. O que está acontecendo? Foi a falta de continuidade do trabalho que foram iniciados. Eu estava ministrando um dia desse lá na Jerusalém, e eu falando que hoje não se vê, foi porque não foi dar continuidade. Entrou aquele período que veio o esfriamento, a igreja cresceu, estourou. Mas aí veio aquela questão que só a experiência, foi o que o Carlos Zé Maria falou, só a experiência. A igreja deixou de crescer, ela estagnou. Ela cresceu e aí veio os movimentos
dessas outras igrejas neopentecostais, que elas são dos anos 70 para cá. Dos anos 70 para cá foi que começou o neopentecostalismo, que são essas igrejas que pregam a prosperidade, que pregam somente a cura física, que pregam o capitalismo e enriquecimento. Dos anos 70 para cá começou. E essas igrejas, ela atraiu muitos dos assembleanos para esses movimentos. E esses movimentos, ele inchou, não foi um crescimento, foi um inchaço. Inchaço não é crescimento. E isso trouxe, o inimigo não conseguiu podar a igreja, aí ele começou a trabalhar nesse lado, do emocionalismo. E as pessoas estão trabalhando mais com o emocionalismo do que com a razão. E a Bíblia diz que nós prestamos a Deus um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou para um culto, eu sei o que eu vou fazer lá. Eu sei qual que é o meu propósito. E eles não, começam a mexer com o emocionalismo. Aí a pessoa é emocional, ele mete a mão no bolso, ele dá o que não tem, ele promete que ele é por causa da emoção. Você observa que esse pessoal que tira dinheiro, ele não trabalha outra coisa, ele trabalha no emocionalismo da pessoa. É razão e fé, ela anda junto. Não pode separar a razão e a fé. Eu vou fazer isso para a fé, mas eu estou consciente de que eu estou fazendo. Ou aconteceu um negócio lá que eu nem sei o que aconteceu. O que é isso, meu? Nós estamos sempre conscientes do que estamos fazendo. Sim? Você falou coisas assim. Antes aí, quando você falou da oferta, a abençoar a igreja. Né? Uhum. Essa coisa, ela é tão certa. Eu digo até assim, como vive Deus. Quando você abençoa a igreja com o seu coração, acontece o retorno. Agora, quando você abençoa por emoção, nada acontece. Coisa não... Isso é verdade. Muito bem, Augusto. Bem colocado. Porque foi a emoção, não foi um sentimento de desprendimento. Aí houve esse momento. Hoje, o que a igreja está crescendo? Está, mas muito pouco. A igreja está crescendo muito pouco. Ela perdeu aquela chama ardente que estava. Ela veio diminuindo. Mas tem ainda a fagulha ainda, não apagou. Ela continua nos nossos dias. E a busca pelo poder do Senhor para aquecer novamente a igreja do Senhor para voltar ao que ela era antes. Então, curas era a promessa do Senhor Jesus, que ele disse, essas são as muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento da igreja pentecostal. O Senhor disse que os sinais seguiriam. Abra sua Bíblia aí. Marcos 16 e 20. Marcos 16 e 20. O que diz Marcos 16 e 20? E eles, tendo partido, pregaram em... Não. Marcos 16 e 20. Sim. Isso, esse mesmo. Pode falar. Isso. Pegando o que, irmão? Sinais? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles. Cooperando o quê? Cooperando com ele o Senhor. Cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Então os sinais seguirão os que crê. Mas hoje está uma inversão de valores. As pessoas estão correndo atrás de sinais. Não é o que a Bíblia diz. Sinais, ele segue os que crê. Pastor, o que você me diz daquele movimento que está acontecendo nos Estados Unidos? Coisa de Deus. Está acontecendo lá, tá. O que é que eu tenho que pedir? Para ele se espalhar, não ficar só lá. Ali estão não sei quantas horas já que começou com a ministração de arrependimento e ela continua, o povo adorando o Senhor, e quem chega lá perto, lá, sente a graça de Deus. Tem um pastor, eu vendo uma live de um pastor, e lá acompanhando aquele negócio lá de perto.
A expansão do avivamento pentecostal foi no modelo centrífugo, ou seja, de dentro para fora. O que aconteceu? Começou em Belém, foram pregando nas cidades e aí foram alcançando todos os estados, que hoje é o Brasil. Os missionários foram começando vindo, pastores, vindo lá da Suécia, dos Estados Unidos, e implantando o trabalho no Brasil. Começou o crescimento da obra, foi trazendo. E já começou os obreiros, que eles foram formando, já colocando como pastores. Tá? Se não me engano, o pastor Isidório foi o primeiro pastor no Brasil que eles foi consagrado a pastor e já enviado para a obra do Senhor. E dentro desse trabalho, o que cumpre aqui, amados? Cumpre o que o Senhor Jesus Cristo disse. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Foi exatamente o cumprimento dessa promessa dada pelo Senhor Jesus. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Então foi algo... E aí veio os tratamentos pejorativos, os bíblios, os capa verde, tudo veio para se desestimular. Foi igual o Neemias construindo o muro lá e o Tobias e o Jesse e o Sambalat lá, eles criticando o que estava Neemias fazendo, para ver se desestimulava. E foi isso que aconteceu no Brasil. Veio as críticas, veio as perseguições, mas era o poder de Deus. Era o agir de Deus para salvar o Brasil. E aqui o crescimento diz assim, um crescimento acentuado. Diz o pentecostalismo, os pentecostais no Brasil não cresce porque busca pessoas em outras igrejas, segundo a falácia, né? Mas cresce porque evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Ou seja, não pesca em aquário, né? Nós não somos pescadores de aquário. Um dia desse, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, se o senhor tem uma família ali, que ele é do ministério tal, se o senhor for lá visitar ele vem congregar com o senhor. Eu digo, não vou fazer isso. No dia que ele diz assim, pastor, eu não tenho pastor, eu estou fora do ministério, eu vou visitar e eu vou dar uma assistência naquilo que for preciso. Mas muitos ele pesca em aquário. E isso não é bom, isso não é crescimento. Mas o IBGE ele considera que até 2010, os evangélicos é constituído aproximadamente de 42 milhões de pessoas. Para quem começou com 2 jovens, né, indo pregar o evangelho, cresceu muito, né? E quantas pessoas tem ainda para ser alcançado? Se você pegar esse número aqui, eu creio que deve ter aumentado. Diminuiu, não diminuiu não. Ele aumentou. Pela população que tem no Brasil hoje, tem muita gente ainda para ser alcançado. E olha que a Assembleia de Deus, como Daniel Berg e Gunnar Wingre, não patenteou ela na época, aí hoje tem muitas Assembleias de Deus que não têm uma estrutura, o mesmo costume, digamos assim, né? Hoje tem diversas Assembleias de Deus, de tudo que você imaginar tem uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque eles não patentearam. Vinha patentear tempo depois, já tarde demais. Não tem nada contra o princípio. Não tem nada contra o princípio. Mas tudo isso é contado como evangelho. Se for puxar bem assim, apurar o azeite, não tem essa quantidade toda não, né? Mas que todos esses 42 ou mais sejam salvos. Sejam salvos, né? Então o crescimento, precisamos ter o cuidado. Agora, o que ele cresceu no mundo, nesses últimos anos, foi o islamismo. Você vê uma seita que mais cresceu no mundo, nos últimos tempos, foi o islamismo. O que está faltando hoje na Assembleia de Deus? Exaltar esse dinamismo. O pessoal está saturado pela palavra? Não sei. Estamos agindo de... está faltando de estratégia? Podemos também avaliar.
Mas precisamos retomar o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, porque ele está estagnado. Então diz aqui, comentador, desse número esmagadora da maioria de tradições pentecostal, certamente a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal de Deus enviado à nossa nação. Então, tudo que aconteceu foi fruto do trabalho de Deus usando aqueles jovens que se colocaram à disposição do Senhor. Que eles se colocaram à disposição do Senhor. Não olharam para a dificuldade, não olharam para as perseguições, mas olharam para o reino de Deus. E a visão que nós temos que ter é essa do reino de Deus. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava era o cenário religioso, era um sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com o sinal evidente do falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marca do verdadeiro avivamento pentecostal do Brasil. Ou seja, os meninos não vieram com inovação. Tudo que foi feito foi simplesmente ministrar a palavra de Deus. Foi exatamente isso. Ministraram a palavra do Senhor. Qual que era a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará, ou breve o Senhor vai buscar. Foi essa mensagem, nessa simplicidade, que houve essa expansão do reino de Deus. E dentro ainda da história daqueles homens, eles eram que simples. Daniel era de uma simplicidade tamanha. Ele veio, com a última vez que ele esteve no Brasil, foi numa convenção. E depois ele escreveu, ele foi o fundador do Mensageiro da Paz. Foi eles que fundaram. E eu estava vendo uma matéria do Mensageiro da Paz, que ele morreu, Daniel morreu no ano 1963, que ele tinha deixado antes, que ele tinha vindo no Brasil. A igreja lá da Suécia tinha custeado a despesa dele para ele vir participar dessa convenção no Brasil. Se não me engano, eu não me lembro qual foi o local, mas ele veio. Ele disse que era de uma simplicidade. E é exatamente, amado, o Espírito Santo, ele só opera onde houver a simplicidade. A simplicidade é uma marca da igreja do Senhor. Simplicidade e Bíblia é a marca da igreja do Senhor Jesus. Amém?